muito interessante para vocês essa oportunidade que está tendo, né? Então, assim, eu vou começar um pouquinho sobre, igual a Maria Eduarda me passou algumas perguntas, mas eu vou falar um pouquinho, né, da minha trajetória, sobre como que eu fui para a questão da psicologia, que eu acho que às vezes alguns de vocês, né, podem estar em dúvida sobre a profissão. Bom, a minha linha de raciocínio, né, sempre eu gostei muito de exatas, até meu fundamental, por exemplo. Só que aí no ensino médio, eu tinha muita dificuldade na questão da matemática. E a minha vontade era ser arquiteta. E aí, pelas, né, as dificuldades das exatas, pela questão da geometria, que, né, na faculdade tinha bastante de arquitetura, geometria, eu comecei a analisar outras profissões. E dentro disso, eu gostava muito sempre de filmes, séries sobre a questão, né, psicológica, sobre como que as pessoas pensam, como que as pessoas, né, lidam com os problemas, com as situações do dia a dia. E com isso eu fui conhecendo um pouquinho da psicologia. E aí, dentro da psicologia também, né, tem a questão da medicina aí que vai para a área da psiquiatria. Até algum momento eu até cogitei a questão da psiquiatria, porém eu via sempre comigo que fazer medicina para depois fazer, né, uma especialização em psiquiatria, para mim não era favorável, eu não tinha essa vontade de fazer a medicina em si. Então eu busquei uma faculdade, né, similar, mas com algumas diferenças, né, entre a psiquiatria, a psicologia em si. E foi com isso que eu comecei, né, a buscar informações sobre profissões. Na minha família não tinha ninguém sobre estudar psicologia, psicólogo, então não tinha nenhum exemplo, nenhuma, como se diz, nenhuma experiência ali em si para ver como que era um profissional de psicologia. Então, as minhas buscas eram mais teóricas do que realmente práticas e experiências. Aí eu terminei o terceiro, aí eu fiquei fazendo um ano de cursinho ainda, e eu não tinha vontade de morar fora. E o meu pai gostaria muito que eu morasse fora. Queria que eu fizesse uma faculdade pública, morasse fora, só que nunca isso foi a minha vontade, meu desejo. E aí eu sentei e conversei com ele. Falei, olha, né, às vezes o gasto que você vai ter investindo de eu estar morando fora, com aluguel, né, com todo o investimento, por mais que não vai ter uma faculdade, né, paga, que é pública, vai ter um investimento. Então, eu prefiro ter esse investimento na faculdade próxima, em Rio Preto, que eu posso ir e vir, né, todos os dias, do que morar. Até o primeiro momento ele não quis muito, porque falava que era muito perigoso, que tinha medo de ir e vir, mas fiz um ano de cursinho, ele falou, não, faz esse ano de cursinho e a gente vê o que a gente pode, né, organizar no próximo ano. Aí ficou nisso. Então, eu terminei o terceiro e ainda fiquei um ano aí fazendo cursinho, analisando todas as possibilidades. Aí, entrei na faculdade, no final do ano ele falou, não, então vamos fazer o que você quer mesmo, tudo. Aí eu fui para a faculdade, escolhi na Unip, em Rio Preto, porque tinha outras faculdades, né, lá tem a FAMERP, tem a UNORP, tem a UNIRP e a Unip. Todas tinham psicologia na época. E tinha a Unilago também. E aí eu fui mais pelas notas do MEC lá, né, da ENAD, né, acho que é a nota do ENAD que fala. E aí eu vi que a Unip, ela tinha uma, se eu não me engano, era 5, a nota 5, que é a maior, dentre as outras. Então eu falei assim, não, então eu vou, né, para a Unip. Fiz o vestibular, tudo, e aí consegui, né, ingressar na faculdade e comecei. E aí até uma das perguntas aqui é a grade curricular de psicologia, porque aí a gente pensa, não, psicologia não tem matemática, não tem, né, nada. E aí, no primeiro semestre, realmente, não tinha matemática, era só, tipo, filosofia e sociologia. Gente, vocês, né, ficam pensando que faculdade não tem filosofia e sociologia, todas as faculdades, todos os cursos têm uma introdução sobre filosofia, sobre sociologia dentro, né, da área específica, mas tem. Então, por isso que é muito importante, gente, desde o ensino médio, a gente dá importância para essas aulas, né, por mais que sejam menores, a grade curricular da escola é bem pequena. E com isso, no primeiro ano de faculdade, eu tive algumas dificuldades em questão sobre, peraí, não tem nada muito sobre psicologia no primeiro ano. Então, assim, a gente ficava um pouco frustrado, porque não via muita questão da prática, era só teoria, ética, filosofia, sociologia, a história da psicologia.
Mas não, mas vamos seguir, né? Vamos seguir. Aí foi, primeiro ano, segundo ano. Aí no terceiro ano é onde já começa a realmente a mostrar como que é a psicologia, a prática, né? Os professores começam a ter uma interação diferente com os alunos. E aí foi a maior frustração porque tinha matemática. Mas por que é da matemática? É sobre aritmética. O que é aritmética? Fazer a média sobre os testes psicológicos. Então, todos os testes psicológicos hoje, a gente precisa lidar com a matemática para ver o QI do aluno, o QI do paciente, às vezes, né, a média sobre tais pontuações, dependendo do teste, se ele está leve, se está moderado, ou se está um estado mais grave daquele transtorno. Então, assim, isso para mim foi uma grande dificuldade. E aí, né, comecei a conversar com outras pessoas que tinham dificuldade, mas a gente foi seguindo. Então, a matemática em si na psicologia, que muitas vezes as pessoas pensam que não tem conta, né, não tem exatas. É mais só nessa questão. Mas, assim, é tranquilo, os professores são bem receptivos, né, dependendo também do desempenho, do interesse daquele aluno. E com isso, a gente passou para o quarto ano, e aí apenas no quarto ano que a gente foi fazer estágio. O quarto ano, o estágio, ele era sobre saúde mental. Então, a gente tinha que fazer ou num CAPS, ou numa comunidade terapêutica de dependentes químicos, né? Pelo menos na Unip, em questão de estágio, aqui em Frutal eu consegui fazer todos os estágios. Eu não tive nenhuma dificuldade de ter que ficar fazendo estágio em Rio Preto. Foi mais em questão de escolhas. Aquele aluno que gostaria, né, de fazer em Rio Preto, tinha os estágios, mas Frutal também sempre contribuiu para os meus estágios. Então, no quarto ano, eu fiz estágio na comunidade terapêutica de dependência química. Antigamente chamava-se Fazendinha. E aí a gente fez um projeto sobre oficinas de arte-terapia com eles, era em grupo, tinha uma psicóloga lá, a gente entrou em contato com ela. E assim, foi ali que eu descobri, tipo, no quarto ano, que eu realmente falei assim, nossa, é isso aqui, né, que eu quero trabalhar. E aí, esse quarto ano foi, né, toda essa experiência de um estágio apenas. No quinto ano, né, é onde praticamente são só estágios. Acho que eu só tinha uma ou duas disciplinas teóricas. Restantes são todas estágio. E aí, pessoal, na psicologia, como que funcionam os estágios? São áreas de conhecimento. Então, por exemplo, você não vai fazer estágio em todas as áreas da psicologia. Você vai escolher aquela que você tem mais afinidade, que você gostaria, né, de estar trabalhando. Na minha época, eu escolhi o estágio de saúde, e estágio de arte e terapia, e estágio de clínica na abordagem da sistêmica. Então, como que funcionavam esses estágios? Os dois estágios aqui em Frutal, eu fiz na APAE. Lá na APAE eles têm o convênio com a faculdade, eles sempre estão muito abertos para nos recepcionar nos estágios. E aí eu fiz os estágios lá em cada sala. Na de saúde, eu fiz projeto com as crianças sobre higienização, sobre a importância da higienização, da saúde, né? Porque às vezes alguns têm dificuldade sobre isso. E aí eu fiz ele com as crianças. E a arte-terapia é porque na psicologia a gente tem uma filosofia de que através da arte a gente consegue expressar aquilo que a gente está sentindo. Né? Às vezes é mais fácil a gente expressar pela música, expressar pela uma dança, pelo um artesanato, do que às vezes a gente conversar em si sobre aquele problema. Então eu gostei muito dessa área. E aí eu trabalhei lá com a sala dos idosos. Eu levava pintura, levava mandalas para eles colorirem. Então foram bem bacanas esses estágios. E a clínica foi o único estágio que tinha que fazer na faculdade, porque na faculdade a clínica era supervisionada, então você tinha seus professores. A sistêmica é uma abordagem da psicologia, não sei se vocês conhecem. Na psicologia, a gente tem vários tipos de abordagens. O que são essas abordagens? Todas as abordagens, ela tem o intuito de fazer o melhor para aquele paciente. Só que a gente tem linhas de raciocínios semelhantes. Por exemplo, a sistêmica, ela já vai na área sobre o sistema daquele paciente. O que é o sistema? Como que ele é no sistema familiar,
no sistema da escola, com os amigos, com o lazer. Então, a gente vê ele como um sistema integrado ali. Por exemplo, tem a abordagem da cognitiva comportamental, que é hoje uma das áreas mais conhecidas da psicologia, que ela vai trabalhar a maneira como você pensa, a sua cognição, com a maneira que você comporta. Porque muitas vezes a gente tem um pensamento, mas a gente se comporta completamente diferente sobre aquilo. Então não tem coerência, onde fica disfuncional, as pessoas, né, tendem a ter alguns conflitos. Tem a psicanálise, que a psicanálise ela é a mais conhecida, né, que ela foi através de Freud. Aí o Freud, ele é o pai da psicanálise, através da psicanálise que foi, né, a criação da psicologia. Então, assim, são números, são, se eu não me engano, 9 ou 10 abordagens diferentes. E aí você vai escolher qual clínica que você quer atuar. E nisso eu não tive dificuldade para escolher, porque para mim, na minha linha de raciocínio, a gente sempre, né, a gente não está sozinho, a gente sempre tem alguém na nossa linha, no nosso sistema. Se é um pai, ou se é um namorado, ou se é um amigo, né, ou um conhecido. Então, a gente sempre está inserido na sociedade. Então, a sociedade acaba que tem, né, algumas contribuições para os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, minha trajetória foi mais ou menos assim. Aí, igual a Leia disse, né, formei agora. Porque aí a gente dá uma crise existencial. Tipo, a gente está terminando lá para agosto, setembro, e a gente vai terminar a faculdade em dezembro. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tenho que trabalhar. Às vezes os pais falam, ó, depois que estudar, acabar a faculdade, cada um por si, né? Não foi tanto o meu caso, porque eu trabalhava junto com o meu pai, né, na confecção com ele. Mas a gente sempre fica naquela pressão de que a gente precisa trabalhar na área que a gente estudou. A gente não ficou 5 anos para não fazer o que a gente quer, né? Então, como que foi minha trajetória, né, de carreira? Eu formei no final de 2016, em dezembro, e aí janeiro de 2017 foi minha colação de grau. E aí eu fiz a colação, só que dentro, né, de 2016, no final da faculdade, eu comecei uma pós-graduação online, EAD. E aí, quando eu terminasse a faculdade, eu teria mais 6 meses para terminar a minha pós. Então, eu terminando a faculdade, mais 6 meses eu já estava, né, com pós-graduação. Aí, eu terminei a faculdade, tudo. Quando foi no final de janeiro, o Giovanni, meu namorado, ele é professor. E ele foi em Uberaba para renovar o CAT dele, para dar aula, uma licença dele. E eu fui acompanhar. No que eu acompanhei, a moça perguntou também o que eu, né, estaria ali. Aí eu falei, não, eu tenho bacharel, né? Ela falou, não, mas bacharel pode dar aula. Eu falei, oi? Como assim pode dar aula, né? Ela falou, não, você é formada em quê? Eu falei, eu sou psicologia. Ela falou, não, psicologia geralmente pode dar aula em filosofia e sociologia. É só você trazer a documentação que a gente faz toda, né, a licença para vocês darem aula. Eu falei, interessante. Nunca havia pensado, né, na possibilidade de ser professora, porque sempre tive muita dificuldade em falar em público. Na faculdade era muito difícil apresentar trabalho, seminários, mas eu falei assim, vamos ver. Fui, levei a documentação outro dia, consegui fazer no mesmo dia, tudo, voltei. Aí, quando foi em março, mais ou menos, eu vi uma pessoa colocando nos classificados que estava alugando uma sala numa clínica para psicopedagoga. O que é psicopedagoga? Né? É uma especialização que geralmente alguns professores ou psicólogos fazem essa pós para lidar com a questão de aprendizagem e cognição daquele aluno. Só que a minha pós era em neuropsicopedagogia, então eu ia trabalhar a questão neurológica dentro da aprendizagem. Falei, vou mandar uma mensagem, né? Vai que. Aí eu mandei, conversei com ela, falei, olha, sou recém-formada, né? Daqui 2 meses eu termino a minha pós-graduação em neuropsicopedagogia, não tenho experiência, mas eu tenho interesse em estar trabalhando em área clínica. Aí ela me respondeu falando que, infelizmente, ela estava procurando uma psicopedagoga, mas que, né, dependendo depois da situação, ela poderia entrar em contato comigo. Falei, ok. Aí, né, fez assim, vou continuar ali com o meu pai. Aí, em abril, saiu um edital de aula de filosofia, que uma professora tinha deixado lá na APAC,
E saiu esse edital. Aí o Giovanni falou assim, nossa, ó, tem edital lá, o que você acha? Falei, vamos ver, né? Fui no edital, depois acho que na terceira edital, aí eu consegui as aulas, que não compareceu nenhum professor, né, que estava ali, licenciado, aí eu consegui pegar essas aulas. Foi um desafio muito grande para mim, porque na hora que eu entrei numa sala de aula, né, acho que a maioria era na PAC, mas tinha uma aula no estadual. E aí, na hora que eu entrei numa sala com 40 alunos, falei, nossa, e agora? Né? Aí eu entendi o que é ser professor. Eu falei, meu Deus, menino de 16, 17 anos, o que eu vou fazer aqui? Fui, falei da mesma forma que eu tô falando com vocês, né? Falei assim, ó, sou professora, tô iniciando agora, quero a contribuição. Era o que eu tinha preparado. E aí, dentro da filosofia da questão, né, de lecionar, foi onde eu comecei a ter um contato maior com pessoas, né? Trabalhar com pessoas. E isso me abriu muito o olho, minha visão. Falei, nossa, peraí. Se eu consigo aqui, né, administrar uma aula com 40 alunos, cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideologia, possivelmente eu conseguiria uma clínica. Porque dentro da faculdade, eu não tinha vontade de trabalhar em clínica. Sempre queria trabalhar em instituição, uma instituição, né, às vezes de escola, ou, por exemplo, na PAI, ou organizacional, empresa, nunca tinha pensado em clínica. E aí foi através da escola, né, de dar aula, que eu comecei a pensar. Aí ficou. Aí eu dei aula né, em abril, maio de 2017. No finalzinho de maio, a mesma pessoa que tinha falado sobre a vaga da clínica, me procurou. Falou, olha, eu não consegui nenhuma psicopedagoga, só que, como você é formada em psicologia, recém-formada, eu tenho uma sala e às vezes a gente pode trabalhar juntas, só que como psicóloga. Aí eu falei assim, e agora, né? Que eu nunca trabalhei como psicóloga, só na faculdade. Aí eu fui na sinceridade, falei, olha, tenho interesse, mas eu não tenho experiência nenhuma, formei, não trabalhei em nenhuma área. Aí ela foi bem receptiva, ela falou assim, não, toda dificuldade que você tiver, eu vou trabalhar junto com você, vou te ensinar, vou passar tudo que eu tenho, meu conhecimento para você. Aí eu falei, nossa, conversei com meus pais, aí conversei com ela na época, ela falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, ela é de Rio Preto e ela trabalha aqui em Frutal. Ela falou assim, lá em Rio Preto a gente tem o costume de alugar por paciente, horas, ou então por mês. Como você está iniciando, é mais favorável você alugar por horas. O que seria essa horas? Um paciente uma vez por semana, então seria 4 horas. Então você aluga por 4 horas no mês, e eu acho que na época, acho que era 20 e poucos reais que eu ia pagar para ela a hora. E aí você paga para mim, pelo paciente que você estiver atendendo. Só que se você não tiver paciente, você tem que pagar para mim essas horas. Eu falei, não, beleza. Aí na época, acho que era 80, 90 reais que eu tinha que passar para ela, né, por mês dessas horas. Aí eu conversei com meus pais falaram, ó, se não tiver paciente, a gente vai arcando até você conseguir. Aí na época, eu lembro que a sessão, para quem era recém-formado, era em torno de 50 reais a sessão do paciente. Então, o que eu pensei? Falei, não, peraí, se eu tiver um paciente, vai ser 200 reais no mês. E esses 200 reais, eu tirando, acho que era 90 reais. Eu tirando 90 reais, eu tenho 110 reais. Então, eu tô, né, acima de 100% de lucro. E como eu não vou ter que investir em imóveis, não vou ter que investir, né, em materiais, então, é favorável. Tá favorável esse valor. Ficou. Aí fui atrás de gráfica, fui atrás de arte para fazer meu cartãozinho, tudo. Anunciei que eu ia abrir a clínica. Aí ficou um mês, meu pai, ele tem uma confecção de roupa de recém-nascido, de tricô, e ele leva as roupinhas para casa das funcionárias fazerem o acabamento, bordar, fazer, né, todo o acabamento. Mandei cartãozinho com ele, mandei cartãozinho com a minha mãe, falei, ó, vocês vão distribuir nas casas que vocês forem. E nisso veio o meu primeiro paciente, acho que, se eu não me engano, na segunda semana, terceira semana. Veio esse paciente, era uma criança, foi um desafio gigantesco, porque era uma criança que tinha vários
problemas de saúde, era diabético, tinha problema de intestino, esqueci o nome certinho, tinha déficit de atenção, tinha muita coisa. Eu falei, e agora? Primeiro paciente, como que eu faço? Aí essa outra psicóloga, a Leide, ela foi e me auxiliou com tudo. Ela, não, ó, esse caso você vai trabalhar assim, assim, você vai precisar de tais materiais. Então, ela foi fazendo uma supervisão comigo. E aí, fui seguindo, né? Tanto na clínica, quanto na escola. 2017, né, foi dessa forma. Aí, no finalzinho de 2017, acho que em setembro, outubro, meus pacientes vieram mais pacientes. E aí, uma das conquistas de 2017 foi que no lugar de eu começar a pagar por horas, eu pagar por mês. Porque eu comecei a gastar tantas horas que as horas ficaram mais caras que se eu passasse a passar por mês. Então, eu falei, nossa, ó, cheguei nela, conversei, ela falou, não, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente, né, reverte e no próximo mês, mensal. Aquilo foi, tipo, uma conquista gigantesca, assim, nossa, como que eu vou agora manter uma clínica por mês, né? Mas foi seguindo. Aí, finalizou 2017, dezembro, todos os pacientes vão para férias, né? Férias, na clínica tem férias, e eu fiquei pensando, e agora? Como é que esses pacientes vão retornar? O que eu vou fazer para conseguir com que eles retornem? E isso, pessoal, na área de psicologia, é fundamental essa questão da supervisão. Por mais que você pare, né, a faculdade, termine a faculdade, é essencial você fazer uma terapia ou você fazer uma supervisão com um profissional que já tem mais experiência, porque ele vai ajudando nas suas dúvidas, nos seus questionamentos, para você conseguir seguir naquela linha. Aí ficou. 2018, eu fiquei em janeiro, né, sem pacientes, porque não retornaram, todo mundo foi para férias, viajaram, alguns viajaram. Aí a Leide me chamou, falou, olha, você tem interesse, às vezes, de fazer arte-terapia? Falei, olha, eu gosto muito. Trabalhei nisso nos meus estágios, tudo. Ela falou, ó, a gente pode, então, abrir uma arte-terapia para crianças. Só que, como eu sou de Rio Preto, eu iria te auxiliar e você iria ficar responsável. Você quer essa responsabilidade? Vai, vamos ver, né? Vamos organizar. Aí, a gente começou a organizar, ela participou uma comigo. Como que funcionava? Todo mês tinha uma arte-terapia, se eu não me engano, acho que era 10 crianças, 10 inscrições só. E nessas 10 inscrições tinha uma taxa mínima de R$ 10, só para a questão de material mesmo, uma tinta, guache, um lápis de cor. A criança ia, e cada arte-terapia tinha uma finalidade. Hoje a gente vai trabalhar com tinta guache. Por quê? Porque a tinta guache trabalha com a coordenação motora, as questões das cores, todas as cores têm um lado psicológico sobre por que escolheu aquela cor, sobre aquele desenho. E ficava em torno de 1 hora fazendo atividades sempre com algum intuito para aquela criança, né? Não era uma terapia em questão clínica, mas era uma forma daquela criança sair de um ambiente e ir para outro com mais, né, lazer, com uma coisa mais despojada, livre. Ele ia fazer um desenho livre, ele mesmo que escolheu o desenho. Aí depois tinha arte-terapia de música, de jogos, e assim foi seguindo 2018. Então, 2018 eu já tinha 3 coisas. Eu tinha ainda as aulas, que aí eu consegui pegar de novo aula de filosofia, tinha a clínica e tinha a arte-terapia. E nisso foi, né? Foi seguindo tudo. A minha maior dificuldade, assim, no começo, era conseguir desassociar os problemas dos meus pacientes da clínica de quando eu chegava em casa. Porque às vezes eram uns conflitos tão conturbados que eu chegava em casa e falava assim, meu Deus, como que eu vou ajudar aquela pessoa? E aquela pessoa está passando esse sofrimento, está passando uma necessidade, eu preciso ajudar, eu preciso fazer tal coisa. Só que a gente tem um papel de psicólogo, a gente não pode interferir num papel assistencialista, dependendo do caso. Então, gerava muitos conflitos internos comigo, porque eu sempre gostei muito de trabalhar de assistencialismo, fazia parte do Rotary, Interate, Rotarate. Então, eu ficava com muita dificuldade em desassociar isso. E aí é onde a terapia e a supervisão vai nos auxiliar com essa trajetória. E dentro disso,
finalizei 2018 da mesma forma, e sempre vinha a questão, né, falar, nossa, e agora, dezembro chegou, os pacientes vai viajar, como é que vai voltar em janeiro? Só que aí a gente já começa com o quê? Quando eu entrei, né, na clínica, a Leide falou uma coisa que foi muito essencial. Ó, o psicólogo, ele não é apenas aqui, ó, na sala de quatro paredes. Se você quer ter pacientes, você precisa ir ter a sociedade. O que é essa sociedade? Você mostrar o seu trabalho. É com palestra, é com divulgação, é uma página, é um perfil, é né, um post sobre o seu trabalho. Então, você precisa de se reconhecer. Então, você precisa mostrar para as pessoas quem é você. Porque se a pessoa ficar dentro de uma sala esperando, ela vai se frustrar, não vai querer trabalhar em clínica, porque clínica é instável, a gente não tem um trabalho um salário fixo. E aí a gente vai ficar como? E isso sempre ficou martelando na minha cabeça. Nossa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, através da escola, né, de dar aula, eu comecei a ter uma facilidade maior de conversar em público. E aí foi onde eu falei, não, então eu vou começar a propor, às vezes, uma palestra, né, tudo de voluntário, gratuito, mas não apenas também com o intuito de, tipo, eu vou lá porque depois eu vou conseguir alguém. Não, porque eu também queria desenvolver e mostrar meu conhecimento. E aí eu consegui isso dentro de 2018, comecei dentro da escola mesmo. Hoje esse é tema amarelo. Olha, alguém teria algum profissional para indicar? Aí eu levantava, eu posso. Não, que ótimo, né? Então vamos, tal. Então começou dessa forma. Então eu fiquei 2 anos aí com bastante, né, conflitos sobre a área de psicologia, sobre a área clínica que é instável. Quando foi em 2019, o ano passado, algumas coisas foram mudando. E aí eu falo que tem uma pergunta aqui sobre a maior conquista, né? 2019 começou, consegui as aulas novamente, continuei com as aulas. Aí eu estava ainda na clínica e com a arte terapia. Só que no finalzinho de 2018, a nossa clínica ela foi assaltada. E aquilo, tipo assim, quebrou muitos materiais nossos, levaram várias coisas. E aí a gente. Assalto não, né? Quando roubaram, né? Quando vai à noite. Tipo, a gente não tava lá, no caso. E a gente ficou com muito medo, né? Então, assim, a gente fala assim, e agora? Porque era um local mais afastado. Então, a gente já começou meio assim, o 2019. Falei, não, mas vamos seguir que vai dar certo, né? Às vezes não vai trabalhar até a noite, porque às vezes eu tava 9 horas da noite, eu tava atendendo paciente, depois que trabalhava, né, até tarde. Fui organizando, deu certo. Comecei ainda na clínica, com a escola, aí a gente mudou de clínica, a gente veio aqui pro centro. E aí no centro, a dificuldade em fazer arte terapia estava um pouco maior, porque a sala era um pouco menor, não tinha tanto espaço quanto a outra. Ok, não vou, né, ter essa prática. Só que aí começaram a me chamar nas escolas para me fazer palestra gratuita, se eu poderia ter disponibilidade de conversar sobre bullying, suicídio, era sobre orientação profissional, e eu sempre falo, não, eu posso, me chamavam. Aí a Camila, do conselho, uma vez me chamou para fazer uma palestra na Guarda Mirim. E todo mês eu era parceira da Guarda Mirim, comecei a dar palestra, conversar com os jovens e tudo. Aí quando foi setembro, e dentro disso, pessoal, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com convênio. Nossa, meu sonho era trabalhar com convênio, porque né, que eu gostei tanto de clínica que eu queria trabalhar em clínica. Já queria só trabalhar em clínica. E aí, quando foi no finalzinho de setembro, eu recebi uma chamada, atendi, falando que era do HB Saúde, lá de Rio Preto. Se eu tinha interesse em fazer uma entrevista para estar trabalhando aqui em Frutal para os beneficiários de quem tinha esse convênio. Falei, não, agora, posso, né, já acordei, isso era quase 7 horas da manhã ainda. Falei, agora, posso, tudo. Ela falou, não, então amanhã a gente liga para você. Falei, então tá. E nisso, pessoal, eu não tinha mandado nenhum currículo, só às vezes tinha entrado em site, em Fale Conosco, essas coisas. Aí no outro dia, fiz a entrevista, tudo. Aí falou assim,
você foi selecionada, tal, só que a gente não consegue te dar uma resposta agora. Daqui uns 2, 3 dias você consegue, né, ter um respaldo. Falei, então tá. A ansiedade foi a mil, né? Falei, nossa, e agora? E aí eu estava aplicando, na época, no comecinho de outubro, o Enem na APAC, que era a data era diferente. Aí eu estava aplicando tudo, aí eu ia ficar, tipo, o dia inteiro off, né? Porque a gente ia almoçar na APAC, a gente não ia sair de lá. E eu, a mil, falei, nossa, eu vou sair 8 horas da noite daqui, porque lá tinha pessoas que tinham que ficar até 8 horas da noite. Falei, vamos seguir. Tudo. Aí eu consegui, finalizei um pouco mais cedo, acho que eram umas 7 e poucos, na hora que o último aluno foi embora. Cheguei no carro, um monte de ligação 017 no meu celular. Falei, aí agora? Aí eu falei assim, vou retornar. Retornei, era o responsável lá que dá a entrevista. Falou, você foi selecionada, só que você tem que me dar a resposta agora. Você quer ou não? Porque se você não querer, a gente já tem a próxima que a gente vai ligar. Então, tipo assim, sabe? Tipo assim, você tava ali no meio da rodoviazinha ali, ó. Eu parei o carro, tipo, no acostamento. Aí eu falei assim, tá, mas o que eu preciso fazer? Aí ele falou, você precisa ter CNPJ, um monte de burocracia. Eu falei, não, eu quero. Independente de qualquer coisa, eu quero. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, com essas coisas, porque quando a gente forma, a gente vai pegando tudo que a gente quer. Tipo, agora eu vou pegando, eu dou conta, né? Consegui, peguei, fiz tudo. Aí comecei a trabalhar já lá em outubro, então eu já estava com a clínica, estava com o HB e estava com as aulas de filosofia ainda. Aí a filosofia expandiu, teve 2 aulas, se eu não me engano, de sociologia, que o professor acho que estava de atestado. Aí eu consegui pegar, aumentou essa carga horária. Então, assim, 2019 foi uma conquista gigantesca, porque eu fui tendo um monte de coisa para fazer. Ficou, beleza. Aí consegui entrar pelo convênio, comecei a atender, né? Questão de CNPJ, contador, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, abrir uma empresa, começou tudo ali, no finalzinho de 2019. Quando foi dezembro, eu vi que tinha mudado alguns editais sobre pegar aula, né? Os professores que tinham licenciatura, pelo menos na PAC não era mais contagem de tempo, era outras burocracias. Então ali eu já vi que provavelmente esse ano eu não conseguiria pegar a aula. E dentro disso eu tinha começado a fazer filosofia também. Então pensa aí, 2019 foi uma controvérsia. Aí eu falei assim, tá, né, não vou ter a escola, então eu vou ter que planejar outra coisa. Aí eu planejei um projeto de psicóloga para as escolas, né, da escola ter psicólogo. Gente, bati porta em porta nas escolas, né? Porque o Estado não tem como eles contratar. A escola que é do Estado não tem como contratar. É o Estado, né, que faz a contratação. Então, eu não fui nas escolas estaduais. Fui nas escolas particulares. Bati de porta em porta nas escolas, pedi para conversar, mostrava projeto. A gente não tem interesse. A gente não tem interesse. Isso aqui não convém à escola. Isso aqui e tal. Aqui o trem foi fuçando. Falei, e agora? Como que eu vou fazer, né? Porque eu gostei de escola, queria continuar nesse ambiente da escola. Aí eu falei assim, vamos ver como que vai ser. E aí, pessoal, é onde eu falo que essa questão de mostrar quem você é. Quando foi no final de dezembro, a Guarda Mirim me propôs, perguntando se eu tinha disponibilidade de trabalhar 6 horas semanais ali, para o valor X, se eu queria trabalhar com eles, se eu queria ser a psicóloga da Guarda Mirim. Eu falei, nossa, e agora? Aí eu pensei, falei, não, vamos lá, vamos conversar. Aí foi proposta, contraproposta, né, as dificuldades, consegui. Aí, então, 2020, eu comecei, né, com a clínica, o HB e a Guarda Mirim. E aí entra muito na questão sobre prioridades e conquistas. Por quê? Porque a gente precisa saber o nosso limite. E, infelizmente, a gente tem essa dificuldade em saber limites. Então, quais foram meus limites? Eu estipulei horários na clínica particular, tal semana, tal dia da semana eu não vou atender lá, para me tirar também um descanso. Tal dia eu vou estar na guarda, tal dia eu vou estar no HB, né? Para a gente conseguir tá colocando tudo, né, junto. Então, essa foi a trajetória. E aí, dentro disso, então, assim, qual que foi a minha maior conquista?
é eu estar dentro de todos os meus trabalhos, dentro da área da psicologia, né? Esse ano termina a filosofia, pretendo, né, continuar aí na escola, tudo, mas a minha maior conquista foi saber o meu limite e saber estipular o valor do meu trabalho, estipular qual horário eu vou trabalhar, qual horário eu não vou trabalhar, saber as minhas prioridades. E como que é a atuação do profissional, né, nesse mercado de trabalho? Ele é uma profissão muito ampla e cada vez mais está crescendo, né, no mercado de trabalho. Por quê? Porque está desmistificando que psicólogo é coisa de doido, né? Hoje em dia não está tendo mais tanto essa visão, ainda tem um pouco enraizado, mas não tanto. Então, hoje, a gente não vai no psicólogo só porque a gente está com conflito. A gente vai para o psicólogo para a gente se conhecer, saber o que a gente gosta. Então, isso é a maior conquista da profissão, é a gente mostrar para o paciente que não é que ele só tem problema, que ele tem que ir, ele tem que saber o que ele gosta, o que ele não gosta, seus limites. E isso, muitas vezes, a gente vai deixando, né? Então, o mercado de trabalho da psicologia, ela é muito ampla, porque são várias profissões, várias áreas de trabalho. Então, o futuro dela, eu vejo que quanto mais, né, vai desmistificando e as pessoas vendo, se conhecendo, mais ela vai ser reconhecida. Sobre questão de salários, que agora eu estou indo no roteirinho aqui, né, que eu estou passando um pouquinho do tempo, né, Lécia? Você me fala se eu estiver passando. Sobre questão de salário... Naila, oi, tudo bem? Você tem mais 5 minutos, tá. E aí já tem o próximo palestrante, depois 9h50. Tá bom. Ok? Obrigada. Nada. Então, ó, quais são, né, a salário base do psicólogo? Os estagiários vai depender da empresa, mas geralmente é baseado no salário mínimo, porque o estagiário, né, é meio período. O profissional de psicologia, né, que trabalhar em clínica, instituições, vai variar em torno de 1.500, 2.000, tudo depende, né, de carga horária. Então, é meio relevante aí. Em questão sobre faculdade, sobre dar continuidade de formação, toda faculdade sempre vai ter uma pós, ou vai ter, às vezes, iniciação científica, mestrado. Então, a Unip, ela, né, tem as pós em psicologia, tem também estágios, tanto na faculdade quanto fora, quanto internacional também. Você pode ter essa oportunidade, dependendo da sua nota, né, de várias coisas. A rotina do profissional depende da área profissional. Por exemplo, a pessoa profissional de organizacional trabalha na empresa, geralmente é de segunda a sábado, segunda a sexta. O clínico, ele depende, né, dos seus horários. Então, tem que se pensar na área de atuação. E a maior dificuldade é sobre essa questão de desassociar o problema daquele paciente com o que eu vou levar para casa. Então, assim, é uma profissão maravilhosa, tem todos os benefícios, mas também, né, tem todas as dificuldades. Mas se você fizer um trabalho bem feito, se você desempenhar, se você fazer com que as pessoas te conheçam, independente, né, do seu objetivo, você pode ter certeza que isso vai contribuir para você futuramente. E qualquer profissão, a gente tem uma data para a gente conseguir nossos objetivos. Então, assim, primeiro ano é difícil, mas a gente consegue. Segundo, difícil. Terceiro, né, a gente vai melhorando. Então, a maior dificuldade é a gente estabelecer no nosso trabalho e ser reconhecido e desassociar. Então, eu acho que é mais ou menos isso, pessoal. Alguém tem uma dúvida que a gente consegue, né, dar uma... Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Escrever no chat. Não? Naila, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. E, com certeza, depois das perguntas que surgirem, depois a gente encaminha para você. Tá bom? Porque termina a palestra, eles estão, assim, pelo Meet,
eles estão meio com medo, com vergonha de perguntarem, mas aí, quando a gente vamos conversando aqui no Zap, né, no WhatsApp, no chat, aí as perguntas surgem, eles começam a falar, e a gente depois te encaminha. Se você pudesse escrever aí no chat seu e-mail, suas Uhum, redes sociais, porque aí eles podem te seguir e pode fazer essa pergunta direto também, as dúvidas que forem surgindo. certinho. Certo. Mas eu agradeço muito, muito obrigada, sou muito grata, né, por você ter aceitado, né, a sua experiência com certeza vai contar muito aí para a decisão dos nossos alunos, né. Quando a pessoa tem paixão, né, naquilo que ela faz, não existe obstáculos, né, os obstáculos são desafios para poder vencer e transbordar aí, né, em sucesso. Muito obrigada mesmo. Pode fazer as suas considerações. Tá, pessoal, então assim, agradeço, né, essa oportunidade. Eu falo muito, né, não sei se vocês perceberam, né, até passei aí um pouquinho. Então, assim, eu vou ficar à disposição de vocês, né, tanto o Natan quanto a Maria Eduarda também tem meu contato. Eu vou deixar aqui também meus dois contatos para vocês entrarem. Caso alguém tiver uma dúvida ou quiser, né, conversar também, vou estar disponível para vocês. Então, eu vou deixar meu contato, as redes sociais, vocês podem estar entrando em contato. Então, eu agradeço muito, né, o convite da Maria Eduarda em nome da Leia, também foi minha professora, né, então, assim, quero que vocês pegam isso, né, como algo sério, como algo que vá dar uma contribuição para todos, e espero aí, né, caso tiver alguma outra oportunidade, vocês podem ter certeza que eu vou estar parceira, vocês podem me procurar, que eu posso estar auxiliando todos vocês também, né, da melhor forma possível. Então, muito obrigada, né, por todo o convite, todo esse encontro que foi muito bom também. Nós é que agradecemos. Tá bom? Muito obrigada.